Olá, estudante da língua portuguesa. Vamos continuar o nosso trabalho. Hoje, da página 118 a 121 da sua apostila de português passo a passo, termos acessórios da oração. Já estudamos os termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes da oração, os complementos verbais, objetos direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. Agora estamos aqui nos termos acessórios, ou seja, segundo a denominação da palavra, acessório quer dizer aquilo que pode ser retirado, né, da oração, que a oração continua tendo sentido. Na maioria das vezes vai ser isso mesmo. Só que com os termos acessórios sempre tem uma informação a mais para fazer a frase ficar mais bonita, por exemplo, uma frase mais agradável, ok? Mas o sentido original dela não vai ficar afetado se eu retirar o adjunto adverbial, que é um termo acessório, ou o adjunto adnominal, ou o aposto, que são os três termos acessórios. Mas nesta aula ainda veremos o vocativo, porém ele não é ligado a nenhum desses termos já estudados ou que vamos estudar agora. Ele é um termo independente. Então, em se tratando de adjunto adverbial, você tem que saber que a classe de palavra que poderá funcionar como adjunto, que vai funcionar como adjunto adverbial na oração, é o advérbio. Ou então, se for representado por mais de uma palavra, é uma locução adverbial. Ou, se for representado por um conjunto de palavras onde haja verbo, aí é a oração, a que nós vamos chamar de oração adverbial. Mas você tem que ter em mente, então, é que tanto o advérbio como a locução adverbial, como esse tipo de oração aí que nós estamos falando, que vai funcionar como adjunto adverbial, então vão fazer o papel que um advérbio faz. Mas o que um advérbio faz dentro da oração? Ele pode modificar o adjetivo, ele pode modificar um outro advérbio, mas ele modifica principalmente o verbo da oração. Por isso, advérbio. Então, você tem a oração, o balão caiu longe. Você tem o verbo cair. E você observa que você poderia ter colocado ponto final no caiu, ou o balão caiu, e você entendeu a informação. Tudo bem, você pode não saber quando nem onde ele caiu, mas isso são circunstâncias do verbo cair. O que o sujeito balão realizou aqui, a informação já dá para nós sabermos o que foi que aconteceu com o sujeito. O balão caiu e pronto. Mas quando eu digo que é longe, então eu apenas acrescentei uma informação. Então, você vê que ela poderia estar omitida aqui, por isso ele é chamado de termo acessório. Mas, é claro, você ficou mais, né, informado quando eu disse que caiu longe, ou quando eu digo que caiu no mar, certo? Então, você tem aqui uma palavra longe modificando o verbo, é quando você chama de advérbio. Né? Então, se é o advérbio, pronto, você já reconheceu o advérbio na oração, então considere que você acabou de reconhecer também um adjunto adverbial. E nesse caso, longe denota a ideia de lugar. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Ao passo que, se você disser que o balão caiu no mar, de novo você informou o lugar onde ele caiu, onde essa ação foi realizada, porém você utilizou mais de uma palavra. Então, você não está diante de um advérbio, você está diante de uma locução adverbial. Mas a locução adverbial faz o mesmo papel que o advérbio, ou seja, modificou o verbo da oração. Então, advérbios ou locuções adverbiais são adjuntos adverbiais dentro da sintaxe. De novo, de lugar. Né? No mar é um lugar. Agora, nesse período aqui, você vai observar que tem o verbo pegar, tem o verbo avisar, então você está diante de um período composto. A oração avisem-me, quando nós formos estudar a sintaxe do período composto, você vai ver que avisem-me é a oração principal. Agora, avisem-me se o balão pegar fogo. Então, quer dizer que essa questão de avisar é se acontecer isso aqui, ó. Então, isso aqui é a condição para que você vai me avisar do que aconteceu. Então, precisa ele pegar fogo para você me avisar. Se não pegar fogo, não tem que me falar nada. Então, isso é uma condição. Mas você observa que esta oração,
ela modifica o verbo avisar, ela está realmente relacionada com o verbo da outra oração. Então, se modificou o verbo, se relacionou com o verbo, circunstanciando, indicando uma circunstância desse verbo, você tem advérbio se for uma palavra. Locução adverbial se forem duas ou mais palavras, mas vai ser oração adverbial se houver o verbo. E aqui há, mas é uma oração adverbial por modificar o verbo da outra oração. Então, se modificou o verbo, tem valor de advérbio. Advérbio ou aqueles termos que têm o mesmo valor dele vão funcionar como adjunto, adverbial. Aqui está indicando uma condição, você sabe que a conjunção se, já estudamos as conjunções, poderia até ser substituída por caso o balão pegue fogo, avisem-me. Então, é uma condição. Então, você tem uma adjunta adverbial de condição, certo? É isso aí. Você classifica conforme o valor que tem dentro da oração. E pronto. Então, ótimo. Vamos para as classificações mais comuns do advérbio. E aí, claro, do adjunto adverbial, se for na sintaxe. Então, por exemplo, você vai ter advérbios de afirmação, de dúvida, de meio, o que é meio, né? Por exemplo, prefiro viajar de avião. Então, é um meio que você vai usar para viajar. Fim, o que é fim? Fim é finalidade. Fim não é o que acabou alguma coisa, não. É finalidade, é objetivo. Por exemplo, estudem bastante para a prova de amanhã. Então, essa preposição para aqui poderia ser substituída por a fim, né? Por exemplo, poderia ser assim, ó, estudem bastante a fim de fazer a prova de amanhã, por exemplo. Então, esse para é de finalidade, como o afim é finalidade, o afim separado. Pode ser uma condição, como acabamos de ver no exemplo anterior, não se deve vencer sem esforço. Então, quer dizer que sem esforço, então quer dizer que o esforço é a condição para se vencer, né? Então, não se vence sem esforço. Então, o esforço é a condição. Então, você tem que interpretar para ver que valor tem aquilo dentro da oração. Companhia, gosto de almoçar com a família. A preposição com muitas vezes já traz essa ideia de companhia, então, que de estar junto. Assunto, todos conversaram a respeito da viagem, ou sobre a viagem, ou acerca da viagem. Então, é o assunto dessa conversa. Então, está modificando o verbo conversar. Concessão traz uma certa ideia de contradição, de contrariar. Então, contradiz algo aqui. Ver? Apesar da chuva, todos compareceram. Olha, por que a contradição? Porque, em geral, a chuva atrapalha eventos. E aqui, ó, todos compareceram. Então, esta expressão, apesar da chuva, veio trazer uma contradição para o que nós dissemos na sequência. Todos compareceram, certo? Causa, não falei com ele por medo das consequências. Então, o medo das consequências foi a causa de eu não falar com ele. Então, modifica o sentido do verbo falar nessa oração. Lugar, moro em uma cidade pequena. Então, em uma cidade pequena é onde eu pratico a ação de morar. Então, modificando o verbo, dando uma ideia de lugar. O modo, os idosos andam devagar. Então, devagar é o modo como andam. Então, modifica o verbo andar. E se você dissesse simplesmente que os idosos andam, pronto, você já informou. Lógico, os idosos andam. Agora, quando você diz que é devagar ou depressa, você está modificando a ação de andar. Então, por isso é advérbio. Instrumento, por exemplo, cortei o cabelo. Ó, você pode cortar o cabelo com a faca, com um facão, sei lá, com o que você vai cortar o cabelo. Mas aqui, cortou com a tesoura. Então, o que usou para cortar? Então, aqui, ó, modificou o verbo cortar. Cortei com a tesoura, certo? Cortei com a faca. Então, pronto, é o instrumento utilizado para
realizar a ação. Então, você vê que estão modificando verbos. Então, são advérbios, quando é uma palavra apenas, igual certamente, ou talvez, e locução adverbial, quando você tem mais de uma palavra. E não tem o verbo, porque se houver o verbo nessa expressão, nessa sentença que vai modificar o verbo da outra oração, então aí você vai ter uma oração modificando o verbo, mas tudo advérbio, locução adverbial ou uma oração modificando o verbo, você tem adjuntos adverbiais. Então, tudo aqui, ó, por exemplo, certamente, sim, ele certamente virá à reunião. Virá certamente, certamente virá. Então, está modificando o verbo. É um advérbio de afirmação. Mas isso, se for na análise morfológica, se for na análise sintática, você tem, certamente é adjunto, adverbial, de afirmação. Antônio talvez passe por aqui no final da tarde. Então, talvez passe, talvez, tá vendo? Está modificando, está relacionado ao verbo da oração. Então, é advérbio, é uma palavra só. Mas é advérbio de dúvida se a questão estiver lhe cobrando a classificação dessa palavra. Agora, se ela estiver te cobrando a função dessa palavra, então a função aqui é de adjunto, adverbial, de dúvida, e assim sucessivamente, ok? Vamos ao adjunto adnominal. Quando você tiver que reconhecer um termo na oração como adjunto adnominal, pode ter certeza que esse termo que você vai falar que é adjunto adnominal, é um artigo, não importa se é definido ou indefinido, é um adjetivo, mas você já sabe que adjetivo pode funcionar também como predicativo. Então, esse adjetivo é sem interferência de verbo. Sem interferência de verbo. É diferente. Quando a característica chega ao nome por interferência de um verbo, você tem um adjetivo funcionando como predicativo. Se esta característica chega ao nome sem interferência de verbo, você tem um adjetivo adjunto adnominal. Você pode ter também numeral adjetivo. O que é um numeral adjetivo? É quando ele acompanha o nome. Você vai ter também pronome adjetivo, a mesma coisa, é quando o pronome acompanha o nome. E locuções adjetivas, certo? Então, as locuções adjetivas também, não vou colocar no singular, porque todos os outros estão no singular, né? Então, locução adjetiva também vai funcionar como adjunto adnominal, ok? Ótimo. Então, pronto. Por isso, nós já estudamos a morfologia, para você aprender a reconhecer um artigo, um adjetivo, um numeral adjetivo, um pronome adjetivo e locução adjetiva, porque são essas classes aí que vão funcionar como adjunto adnominal, ou seja, vão estar junto do nome na oração, ok? Então, vamos lá. O adjunto adnominal, ele determina, ele qualifica ou caracteriza o nome a que se refere. Pode se referir a qualquer termo da oração. O adjunto adnominal pode se referir ao núcleo do sujeito, ao núcleo do objeto, ao núcleo de um complemento nominal, ao núcleo de uma adjunta adverbial, não importa. Se o sujeito ou o objeto ou o adjunto adverbial estão representados principalmente por um nome, né? O núcleo é um nome, e há outras palavras se referindo a esse nome que você chamou de núcleo do sujeito, então essas palavras poderão ser adjuntos adnominais do sujeito, ou do objeto, ou do adjunto adverbial, e assim sucessivamente. Então, ele possui função adjetiva, porque ele vai estar relacionado a um nome na oração, a qual pode ser desempenhada, nem tinha reparado que estava aqui, ó, já escrevi lá, né? Adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos, como nós podemos observar neste exemplo aqui, ó.
O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Logo, você sabe que o verbo aqui é enviar, porque é a palavra que você pode conjugar. Eu enviei, tu enviaste, ele enviou. Você pergunta antes do verbo, só para recordar a matéria. Quem é que enviou? Tem como resposta o poeta inovador. Então, ele é o sujeito da oração. E tirou-se o sujeito, você já sabe, tudo que restar no período é o predicado. E aqui você observa logo que o verbo enviar é um verbo de ação. Então, o predicado é verbal. E você já se lembra também que quando o predicado é verbal, o núcleo do predicado é o verbo, certo? E este verbo é transitivo, porque se eu falar que o poeta inovador enviou, você pergunta, enviou o quê? Né? Mas também você ainda poderia fazer outra pergunta, enviou o quê? Aí você responde 2 longos trabalhos, sem preposição, então é objeto direto. Mas você ainda poderia perguntar, enviou a quem? Aí já veio a preposição, então a resposta ao seu amigo de infância também tem a preposição, aí já é objeto indireto. Então nós estamos diante de um verbo que pede não um, mas 2 complementos. Então ele é transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Ótimo. Então, aí está a análise sintática que nós já temos feito nessas últimas aulas. Agora, vamos identificar o que nós estamos estudando nesse momento, que é a adjunta de nominal. Quando você vai para o sujeito, o poeta inovador, você vê que poeta é que é a palavra fundamental, que é o núcleo do sujeito. Aí está sobrando o quê? Poeta inovador é o sujeito, núcleo do sujeito, poeta. Então sobrou o poeta, poeta inovador. Então você sabe que esse o é um artigo. Então se ele é um artigo, na análise sintática ele é adjunta de nominal. Inovador é um adjetivo. Você está vendo que esse adjetivo não tem nada a ver com o verbo agora. Ele caracteriza o nome sem interferência de verbo. Então também ele é adjunto adnominal. Então o e inovador são adjuntos adnominais do sujeito. Agora, quando você vem para o objeto direto, enviou o quê? Enviou trabalhos. É trabalhos que é o núcleo do objeto direto aqui, que é a palavra fundamental, enviou trabalhos. Mas você tem 2, que também se refere a trabalhos, 2 trabalhos. E longos trabalhos. Então, você está vendo que essas palavras fazem referência ao nome trabalhos, estão aqui ao lado do nome, junto do nome. E ainda você vê que caracteriza aqui, então, como um numeral adjetivo, pois está fazendo referência ao nome, está acompanhando o nome. E aqui também o adjetivo caracterizando o trabalho. Como é que esse trabalho é longo? Então, é o adjetivo e caracteriza o nome sem interferência de verbo. Então, pronto, você está diante de 2 adjuntos adnominais. O termo 2, o termo longos, são adjuntos adnominais do objeto direto trabalhos. E ao seu amigo de infância, você vê que se você for marcar o núcleo, a palavra principal aqui, ó, enviou trabalho, amigo, enviou para o amigo. Então, amigo é o núcleo do objeto indireto. Aí sobram ao, seu e de infância. E você vai observar o seguinte, enviou a quem? Ao amigo. Então, este a é uma preposição. Preposição não tem função sintática, ok? Preposição não tem função sintática. O que é essa preposição aqui? Ela é núcleo de quê? Ela não é núcleo de nada. Preposição não tem função sintática. Então, é só o O, que é artigo, o seu, que é um pronome adjetivo. Ah, mas eu pensei que ele era um pronome possessivo. Ele é pronome possessivo porque indica que o amigo pertence ao poeta, terceira pessoa de quem eu estou falando. Aí o que acontece? Ele está acompanhando o nome amigo. Então, um pronome que acompanha um nome é um pronome adjetivo. Todo pronome que é adjetivo ou qualquer artigo também definido ou indefinido
são adjuntos adnominais, porque estão sempre junto de um nome. Agora, repare que aqui não é só a preposição de sozinha, não. Não tem sentido só falar amigo de ou amiga infância. É de infância, as duas palavras juntas. De infância caracteriza o amigo, para você saber que não é um amigo de agora, já faz tempo essa amizade. Então, de infância caracteriza amigo. O que caracteriza um nome é adjetivo. Mas quando são duas palavras caracterizando o nome, eu tenho locução adjetiva. E locução adjetiva também funciona sintaticamente como adjunto adnominal, porque virá sempre caracterizando um nome, certo? Então, pronto, aí você estudou adjunto adnominal. Agora, aposto. Aposto, sempre a gente grava que é uma explicação. Então, é lógico que a gente só fala, na maioria das vezes, é uma explicação, para poder já resumir o assunto e focar naquele que é a essência, aquilo que é a essência do aposto, é explicar mesmo. É um termo que vai explicar outro termo. Aí nessa explicação ele detalha, ele caracteriza melhor o termo, ele explica ou ele resume o termo. Mas enfim, é um termo da oração que faz referência a outro para que você tenha uma informação mais detalhada sobre aquele outro termo. Por isso que a gente fala que aposto é explicação. Mas, porque ele pode ter vários pormenores, nós podemos classificar o aposto em explicativo, que é o mais comum. Por exemplo, você lê o período. A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Repare que nós poderíamos falar simplesmente que a ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Pronto, já estava a informação. Você já tinha informação sobre a ecologia, mas aí eu quis detalhar, eu quis caracterizar essa mais, eu quis explicar o que é ecologia, dizendo que é a ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. E esta explicação é sempre entre vírgulas. Então, aqui você tem o aposto explicativo neste período. Mas o aposto, às vezes, ele tem a função de enumerando. Então, ele vai chamar de aposto enumerativo. Veja bem, a vida humana se compõe de muitas coisas. Se eu parar em muitas coisas, você pode falar assim, explica aí para mim que coisas são essas que compõem a vida humana. Aí eu vou falar amor, trabalho, ação. Aí você observa que eu coloquei 2 pontos, então o aposto pode vir após 2 pontos. E como eu fui citando uma coisa após outra, que eu poderia numerar, por exemplo, número 1, amor, número 2, trabalho, número 3, ação. Então, por isso que ele se chama de enumerativo. E nas enumerações sempre vamos colocando vírgulas, certo? Considere que você não está estudando só aposto aqui, por exemplo. Você está estudando aposto, estudando pontuação. Você já está vendo que um aposto explicativo sempre estará entre vírgulas. Você está vendo que um aposto enumerativo pode vir após 2 pontos, e se ele é uma enumeração, a cada termo que você citar, você vai colocando vírgula, ok? Então, estudando 2 coisas, aposto e pontuação. O aposto pode também ser resumidor, então, você já entendeu, vai resumir. Ou recapitulativo, ou seja, com aquela palavra eu recapitulo o que foi dito antes. Recapitular é voltar no que se disse. Então veja bem, no exemplo, vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades, tudo isso está na base de um país melhor. Então, você observa que dentro desse contexto, olha, tudo isso está na base de um país melhor. Então, esse tudo, né, tudo isso se refere a quê? O que é tudo isso está na base? Tudo o quê? A vida digna, a cidadania plena. Então, aqui você tem uma enumeração e você resumiu com o pronome indefinido tudo. Então, por isso que eu digo que esse tudo, ele se refere ao que foi dito antes.
Então, é como se ele estivesse explicando esse tudo, né? A explicação dele está aqui para trás. Então, ele resume toda essa enumeração aqui. Ou ele recapitula, porque quando eu quero saber que tudo é, eu volto aí. Recapitular é voltar. Então, pronto, tudo é um aposto resumidor ou resumitivo ou ainda recapitulativo dentro dessa oração. Em geral, os apostos resumidores são representados por um pronome indefinido, ok? O aposto pode ser também comparativo. Seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na baía anoitecida. Então, veja bem que aqui, quando eu falei indagadores holofotes, eu não estou simplesmente não estou explicando os olhos da pessoa, mas eu estou comparando, é como se fosse. Veja que eu poderia falar aqui assim, ó, seus olhos como indagadores holofotes, ou então, tal, né, tais, quais, porque está no plural, né, tais quais indagadores holofotes, tá vendo? Né? Ou então, iguais indagadores holofotes. Então, estas palavras que eu coloquei aqui, elas servem para nós fazermos comparações. Então, você tem que interpretar que quando eu falei seus olhos, indagadores holofotes, é como se eu estivesse comparando os olhos aos indagadores holofotes. Então, isso aqui esclarece o sentido da palavra olhos, detalha o sentido. Então, é um aposto e tem o tom de uma comparação, por isso o aposto comparativo. Distributivo é quando uma palavra, né, nós vamos usar especificamente pronomes, e vai ser aquele ou este, você vai observar que ele vai distribuindo no período informações sobre o que já se disse antes. Por isso que ele é chamado de distributivo. Por exemplo, Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores. Aquele na poesia e este na prosa. Então, você observa que aí você tem que reconhecer quando é que eu aplico corretamente o aquele e o este para retomar termos que já foram ditos. Então, você sabe que o aquele é para o que está mais distante, ou seja, significa o que foi dito primeiro na oração, e este é para o que está mais próximo, ou seja, é o que foi dito por último. Então, aquele é o Drummond, então Drummond foi o destaque na poesia. E este, que é o dito por último, é o Guimarães Rosa. Então, Guimarães Rosa foi destaque na prosa. Então, aquele e este vão distribuindo na sequência do período aqueles nomes que você já disse antes, né? Vamos dizer assim, vão distribuindo aqueles nomes que você disse antes para não repeti-los. Então, por isso a gente chama de aposto, porque explica, esclarece, detalha algo, mas de forma distributiva para não repetir os nomes já ditos anteriormente. Então, ótimo, aposto distributivo você vai ter com estes pronomes, aquele e este, com frases, com períodos semelhantes ao que você viu aí. Aposto de oração. Como assim aposto de oração? É porque, às vezes, o aposto vai estar explicando, não é só um termo da oração, mas a oração inteira. Veja bem, ela correu durante 1 hora, sinal de preparo físico. Então, aqui eu tenho sinal de preparo físico, é uma explicação. Está explicando o quê? Está explicando por que ela correu durante 1 hora. Então, você veja aí que esse sinal de preparo físico não se refere só à palavra hora, ou só a ela, ou só ao verbo correr. É tudo aqui, ó. Ela correu durante 1 hora. Então, é sinal de preparo físico esse fato de ela correr durante 1 hora. Então, às vezes, o aposto se refere a uma oração inteira, mas marcado por pontuação. Tá vendo aí a vírgula? Ótimo. Mas, agora, o último dos apostos que nós estamos estudando, veja bem que não vai ter a pontuação, que é a coisa mais comum no aposto, certo? Todos os que vimos até agora
são marcados por pontuação, mas existe um tipo de aposto chamado especificativo, que ele não é marcado por pontuação, nem vírgula, nem dois pontos. Ele individualiza um substantivo, individualiza um substantivo de sentido genérico. Ou seja, de repente você tem um substantivo que a pessoa não faria noção exata do que ele representa. Aí você vai colocar um aposto para especificar. Esse aposto não pode ter vírgula, viu? Porque vai prender-se diretamente a esse substantivo por meio de uma preposição sem que haja... ou não, prendendo diretamente ou por meio, né? Uma coisa ou a outra. Não quer dizer que é porque do jeito que eu li ficou parecendo que sempre terá. Não é não. Ou diretamente ou por meio de uma preposição, sem que haja pausa na entonação da frase. Por exemplo, o poeta Manuel Bandeira criou obra de expressão simples e temática profunda. Você observa que esse Manuel Bandeira aqui veio para especificar qual é o poeta. Porque se eu falasse simplesmente o poeta criou obra de expressão simples, você ia perguntar, mas que poeta? Então, eu vou especificar o poeta. Então, se eu estou especificando um nome na oração, esse especificador vai chamar aposto especificativo e, em geral, ele é um nome próprio, especificando um nome comum, substantivo comum, porque este substantivo comum tem um sentido genérico, poderia ser qualquer poeta. Aí você ia ficar sem saber qual será que é esse poeta que criou essa obra, né? Então, é isso que é o especificativo. Olha outro exemplo. A rua, eu poderia falar assim, ó, a rua está muito longe do Rio São Francisco, mas há tantas ruas e tantas longe do Rio São Francisco, então a que rua você se refere? A Rua Augusta. Ah, então esse nome próprio especificou esse nome comum, não pode haver vírgula entre eles, mas é o aposto, você está fazendo o papel de um aposto, que é especificar um outro nome na oração e esclarecer esse outro nome na oração. É isso que o aposto faz, certo? Explica. E nessa explicação, ele pode especificar, então ele vai ser chamado de especificativo e este tipo não terá vírgula nunca. Por fim, chegamos naquele que a gramática chama de termo independente, porque ele não tem ligação com nenhum dos outros termos da oração. Este termo é o vocativo e é usado para chamar o ser com quem se fala. Ou seja, você vai conversar com alguém, mas você fala, José, vem aqui. Então, José chama. Ou então, você nem está longe, ele está do seu lado. Você fala, e aí, José, tudo bem? Aí, o José é o vocativo, é o termo que você usou para chamar. Então, esse chamar não significa que é o ser, que a pessoa está distante de você e você está gritando por ele, não. Ele pode estar do seu lado. Ora que, se você usou um termo que especifica aquela pessoa com quem você está falando, então a gente diz que você está interpelando, você está chamando, invocando. Então, essa palavra que você usou para fazer isso vai classificar sintaticamente como vocativo. Na escrita, vem sempre isolado por vírgulas. E repare que ele poderá vir no início, no meio ou no final do período, não importa, mas sempre com essas características, quer ver? Não fale tão alto, Rita. Então, ó, Rita veio lá no final do período, separado por vírgula, porque é sempre, o vocativo sempre vai ser isolado por vírgula, e você repara que é a palavra que você usou para chamar o ser com quem você fala, certo? Por exemplo, de ter 10 pessoas na sala e todos estão conversando, mas de repente só a Rita está falando muito alto. Então você fala, não fale tão alto, Rita. Então, Rita chamou, interpelou, mostrou com quem você fala. Ele é o vocativo. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Então, senhor presidente identifica o ser com quem você fala. Ah, então, ele é o vocativo, vírgula após ele, porque está no início do período. Mas eu poderia estar no meio, por exemplo, a vida, minha amada, é feita de escolhas. Então, olha só, a vida é feita de escolhas, mas você quer mostrar que você não está simplesmente fazendo uma afirmação, você está conversando com alguém
que você denomina de minha amada. Então, é o vocativo. Como é que eu não vou confundir vocativo e aposto se ambos vêm marcados por uma vírgula, por exemplo, né? Acontece que o aposto representa o ser de quem você fala. E o vocativo representa o ser com quem se fala, ok? Então é isso aí. Vamos à primeira questão agora. Tecia os delicados fios com que se fabrica a quietude. Venha, meu filho, venha ajudar-me a ficar calado. Você tem 3 termos destacados: quietude, filho e calado. Então, logo você já vai sabendo a classificação dos termos, porque um aqui nós acabamos de falar dele, né? Por exemplo, venha, meu filho, meu filho. Você está vendo que a pessoa está conversando com o filho. Então, filho representa o ser que foi interpelado, que foi chamado aqui na oração. Então, você já sabe que filho é o vocativo aqui na oração, né? Então, ótimo. E é o segundo. Então, o segundo aqui, ó, tem vocativo aqui, tem vocativo aqui, e ó, aqui é aposto, não é adjuntivo nominal, não é aposto, não. Então, você já sabe que a resposta está entre A e B, isso pegando aquilo que eu julguei que você ia achar mais fácil. Tanto porque vocativo é fácil mesmo por representar o ser com quem eu estou falando, e porque está marcado por pontuação, e além do mais foi o último que falamos agora na teoria, certo? Mas olha só, tecia os delicados fios com que se fabrica a quietude. Com que se fabrica? Este eu chamaria de mais delicado, porque você tem que entender que este se tem a ver com aquela palavra. Com que se fabrica a quietude é a mesma coisa de eu falar com que a quietude é fabricada, entendeu? Então, lembrou? Voz passiva, né? Com que a quietude é fabricada. O que é fabricada? A quietude. Então, a quietude é o sujeito paciente de é fabricada. Então, está aqui, ó, núcleo do sujeito, ok? Então, o último tem que ser predicativo. Olha, vem ajudar, venha, meu filho, vem ajudar-me a ficar calado. Então, vai ajudar a mim. E como é que ele ajudar como? Para que eu fique calado. Eu ficar calado. Sujeito eu. Quem vai ficar calado? Eu. Calado, então, é uma característica do sujeito. E olha o verbo ficar. O que é isso? Verbo de ligação. Ficar, lá no SECAPF. Lembra do SECAPF? Ficar. Se estiver seguido de uma característica, ele é verbo de ligação e isso é predicativo do sujeito. Então, aqui só falou predicativo, mas ótimo, estamos recordando matéria que já sabemos que é do sujeito. Em qual das orações abaixo a vírgula foi utilizada para isolar um vocativo? Então, outra questão muito fácil, a vírgula foi usada para isolar vocativo. Vocativo é chamamento. Vocativo é chamamento, ok? Então, vamos lá. A Marina, minha filha mais velha, entrou na faculdade. Veja bem, a pessoa está falando da Marina. Então, a Marina é o sujeito aqui na oração. Porque quem foi que entrou na faculdade? A Marina. E, ó, por isso que é importante saber aqueles detalhes. Ó. Eu descubro o sujeito perguntando quem é que, antes do verbo, quem é que entrou? A Marina. Então, a Marina é o sujeito, para você não pensar, essa vírgula aqui está separando o vocativo. Não, ela não está conversando com a Marina. Agora, minha filha mais velha, então pode ser esse aqui? Não, Cícera, você não está conversando com a sua filha mais velha. Aqui você está falando dela. Então, isso aqui está explicando quem é a Marina. Isso aqui é apenas um aposto. Aposto explicativo também vem entre vírgulas, certo? Festas, passeios, viagens, nada agrada a Marina. Então, veja bem, o que não agrada a Marina? Festas, passeios, viagens, essas coisas todas não agradam a Marina. Mas quando chegou nesse nada, esse
pronome indefinido nada aqui, você vê que ele resume tudo que ficou para trás. Por exemplo, se eu disser simplesmente nada agrada a Marina, você ia perguntar nada o quê? Né? Mas o que é esse nada? Especifica para mim, né? Então, festas, passeios, viagens. Então, o nada resume tudo. Então, quando você está aqui foi explicativo, aqui na letra B você tem aposto também, mas é o aposto resumitivo ou resumidor, tá? Tanto faz o nome, viu? Resumitivo ou resumidor. O resto, que resto? A louça, os cristais, os talheres, irá nas caixas menores de Marina. Bom, o resto irá nas caixas menores. Que resto é esse? A louça, os cristais, os talheres. Então, você está diante, de novo, de aposto. E aqui você vê que ele tanto ele explica como vai enumerando. Ele explica que resto é esse e ele vai explicando através de uma enumeração. Então, é um aposto enumerativo. Já sei qual é o presente, Marina. Aqui tem a vírgula e tem Marina de novo. E agora Marina é representando aqui o ser com quem eu estou falando. Então, agora sim eu achei o vocativo, porque representa o ser com quem se fala, certo? Então, é assim que você identifica perfeitamente o aposto. É a palavra que indica o ser com quem eu falo e estará sempre isolado por uma vírgula. Talvez seja engano meu, mas achei Marina mais serena hoje. A vírgula aqui veio apenas para separar as duas orações. Aqui eu tenho uma conjunção coordenativa adversativa que sempre vai exigir vírgula antes, certo? Então, número 2, letra D. A vírgula foi utilizada para separar aposto do restante da oração. Então, aposto é uma explicação, é um detalhamento a mais que você dá sobre um determinado nome. Se não puder chegar a tempo, vírgula, favor comunicar seu atraso. Então, a vírgula aqui não está separando nenhuma explicação, está separando duas orações. A primeira, começando com o se do caso não possa chegar a tempo, ou seja, é uma oração adverbial, tem função de adjunta adverbial, que normalmente venha no final da oração, mas se eu puser antes, no início, antecipado, tem que colocar vírgula, certo? Então, a vírgula aqui é para separar uma oração adverbial, nada a ver com aposto. Jorge nunca quis ter um automóvel, preferindo andar a pé. De novo, a vírgula está é para separar as duas orações, ok? John Lennon, um dos integrantes dos Beatles, foi casado com Yoko Ono. Eu poderia dizer simplesmente que John Lennon foi casado com Yoko Ono, mas aí eu quis dar uma explicação, uma informação a mais sobre John Lennon. Aqui está o meu aposto explicativo. Então, as vírgulas foram usadas aqui em função do aposto. E na letra D, o garoto ama filmes de suspense desde que conheceu a obra de Hitchcock. Então, a vírgula aqui só veio separar as duas orações no período, ok? Não, nada de aposto. Na número 4, nós temos o período. O Brasil envelhece demograficamente e nós poderíamos ser chamados de vanguarda do novo processo. E de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do excerto abaixo. Então, de acordo com a sintaxe, a palavra demograficamente é classificada como, aí eu tenho aqui, adjunto de nominal, advérbio de modo, adjunto adverbial e advérbio de modo. Aí o que você pensa assim, mas aí agora como é que eu faço? Muito simples, olha, fica tranquilo. O caso é o seguinte, você já sabe que mente é um sufixo adverbial, ou seja, só forma de verbos. Então, você já sabe que esta palavra aqui, se a banca estiver te cobrando classe gramatical, morfologia, então a resposta é advérbio. E você sabe que um advérbio, sintaticamente,
ele funciona como adjunta adverbial. Então, aí você tem que saber é o que a banca está lhe cobrando. O que ela está cobrando? De acordo com a sintaxe. Então, ela está te cobrando análise sintática. Então, você sabe muito bem que ele é um advérbio, sim, mas a banca não está te cobrando morfologia. Ela está te cobrando sintaxe. Então, aí você sabe muito bem também que um advérbio funciona como adjunto adverbial. Então, só de você saber isso, você já sabe a resposta. Já sabe que é a letra C. Porque adjunto de nominal não tem nada a ver com advérbio. Ele é um advérbio, sim, mas a banca não está cobrando, não é a classificação da palavra, então eu tenho que tirar letra B e letra D, e sobrou a letra C. E, realmente, o Brasil envelhece. Você não vai perguntar envelhece o quê? Porque aquela informação que começa no sujeito Brasil termina no verbo envelhecer. O Brasil envelhece, você já entendeu. Então, o verbo é intransitivo, fechou na letra C. Porque demograficamente vai ser o adjunto adverbial de modo, é o modo como ele envelhece, né? E depois já começa a segunda oração que não está na questão, ok? Perfeito. É difícil acreditar que as pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Até mesmo nos Estados Unidos há fome. Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Cara, eu sei o que isso significa. Não, você não sabe. A respeito das classes de palavras e das funções sintáticas, tá vendo? Tem que aprender isso, viu? Classes de palavras, adjetivo, advérbio, pronome, funções sintáticas, sujeito, adjunto adverbial, adjunto de nominal, ok? Avalie as afirmações a seguir. Primeira afirmação. Em um dos quadrinhos, um dos verbos está flexionado incorretamente. E é verdade. Exatamente aqui, no terceiro quadrinho, este verbo aqui, ó, essa forma verbal tem, deveria estar com acento circunflexo. Porque quem é que tem o suficiente ou nunca tem o suficiente? Algumas pessoas. Sujeito no plural. Exige verbo no plural. E tem, sem acento, é singular. Então, realmente a número 1 está correta quando afirma que há um verbo ali flexionado incorretamente. Então, se a 1 está correta, eu já elimino duas, que a letra C não trouxe o 1 e nem a letra D. No primeiro quadrinho, a expressão de fome é complemento nominal. Ótimo! Complemento nominal vem sempre preposicionado, mas não se esqueça, complemento nominal refere-se a nome. Vamos lá no primeiro quadrinho. É difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. De fome se refere ao verbo morrer. Morrem de fome. De fome, morrem, certo? Então, se refere a verbo, impossível de ser complemento nominal. Ele não é, número 2 está errada, porque se refere ao verbo, está indicando é a causa da morte, a circunstância que levou a pessoa à morte. Então, isso é um adjunto adverbial de causa. Ok? Então, a 2 está errada. E eu tenho a 2 aqui na 1, na letra A. Então, já sabe a resposta. Tá vendo que fácil que é? Mas vamos continuar. No segundo quadrinho, a palavra fome exerce a função de sujeito da oração. Veja bem. Olha, lembra do verbo haver? Já falamos várias vezes. Vou repetir. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, aqui, ó, há fome, existe fome. O verbo haver é impessoal, não há sujeito para ele. Então já sabe que a 3 está errada, porque diz que é função de sujeito e é o verbo haver. Então, o verbo haver, neste sentido aqui, de existir, é verbo transitivo direto. Então, fome é objeto direto do verbo haver aqui, certo? Então, a 3 está errada perfeitamente aqui, ó. Não tem 3 na letra B. 4. No terceiro quadrinho, um dos adjuntos adnominais está representado por um pronome. Então, vamos lá no terceiro quadrinho.
Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Quem é que nunca tem? Algumas pessoas. Algumas pessoas. Ah, já colocamos lá que é o sujeito. Agora, se eu quero encontrar o núcleo do sujeito, não pode ser algumas, tem que ser pessoas. Pessoas nunca têm. Ótimo, então é o núcleo do sujeito. Sobrou algumas dentro desse sujeito. Algumas o quê? Algumas pessoas, junto do nome pessoas, ou seja, só pode ser uma adjunta de nominal e é um pronome indefinido, por isso aí, ó, certinho, a 4 está aqui, ó. E a 5, no último quadrinho, em um dos balões, identifica-se um período simples. Período simples, aquele que só tem uma oração, porque só tem um verbo, só uma locução verbal. E quando isso acontece, eu tenho uma oração absoluta. Então, vamos lá? Olha o segundo balão. Não, você não sabe, só o verbo saber. Então, você tem uma oração absoluta aqui. Você tem um período simples, porque só tem oração, só tem um verbo. E quando é uma oração só, é um período simples, a oração se chama absoluta. Então, certo para 1, para 4 e para 5. Letra B. Ela o observava com interesse. A expressão em destaque estabelece sentido de, então, você já sabe que se refere ao verbo, indicando, não é lugar que observa, não é uma companhia, porque o com pode trazer ideia de companhia, mas ela não observa com o pai, por exemplo, se fosse com o pai era companhia. Não é o assunto, não é a finalidade de observar, é o modo como observa. Então, você tem aqui uma locução adverbial de modo. Se você tivesse que classificar morfologicamente, mas você tem um adjunto adverbial de modo, se você tiver que classificar sintaticamente falando, perfeito? Adjunto adverbial é o termo que indica circunstâncias em que se dá a ação do verbo. Os adjuntos adverbiais expressam diferentes valores semânticos. Por exemplo, causa, companhia, dúvida, fim, instrumento, tempo, intensidade, lugar, modo, afirmação, negação. Temos que identificar o adjunto adverbial e saber interpretar para ver o valor semântico que ele tem, ok? Assinale a alternativa onde temos uma adjunta adverbial indicando fim, ou seja, finalidade, objetivo. Preparou-se para a apresentação teatral. Então, alguém se preparou. Para quê? Para a apresentação. É o objetivo da pessoa ter se preparado, é a finalidade dela ter se preparado. Então, esse para a apresentação teatral já fechou a resposta. É o motivo de a pessoa se preparar, é a finalidade de a pessoa se preparar. Agora, a moça chorava. Pronto, já entendeu, a moça chorava. Mas de alegria vai esclarecer a causa do choro. Então, aqui eu tenho uma adjunta adverbial de causa. Há nesta noite a estreia de um filme. Há a estreia de um filme. Pronto, acabou. Quando? Nesta noite. Nesta noite é tempo, adjunta adverbial de tempo. Nas reuniões fala pouco. Fala. Ótimo, fala. Onde? Nas reuniões. Quanto que fala? Pouco. Muito? Pouco? Pouco. Fala pouco. Então, eu tenho uma ideia de lugar e uma ideia de intensidade. Onde se fala e o quanto se fala. Mas a finalidade foi só na letra A. No trecho abaixo, existe uma inadequação gramatical pela ausência de vírgula ao final do primeiro verso. A função sintática desempenhada pelo segundo verso se chama, então, olha, não quero lhe falar, meu grande amor. Então, está dizendo que falta uma vírgula aqui. Por quê? Porque este segundo verso informa o ser com quem eu estou falando. Então, isso aqui é um chamamento, e chamamento é vocativo, e vocativo sempre vem isolado por vírgula. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Continue estudando e até a próxima, se Deus quiser.